Muito bem, aula de número 5 de hidrologia, né, e drenagem urbana. Nós vamos falar sobre precipitação, tá, pessoal? Tem algumas particularidades aí que a gente vai começar a falar. Essa é a primeira aula, né? Eu dividi a aula em duas partes, tá? Então, nós vamos começar na primeira parte hoje e semana que vem a gente encerra a parte de precipitação, tá bom? Então, já começando o nosso conteúdo, entendendo, né, o que é precipitação. Bom, é, a gente pode, existe aí uma talvez, né, uma, uma limitação de compreensão do que é precipitação, né, porque entende-se que seria só chuva, né, e precipitação não é só chuva, né. Eu posso elencar aqui algumas possibilidades de precipitação, como, por exemplo, a própria chuva mesmo, né, é um tipo de precipitação, né? Neve é um tipo de precipitação. Envolve a condensação de água na atmosfera e a descida da água em qualquer forma, né? Ou na forma líquida, sólida, ou em forma de gás, né? Forma de neblina, na forma gasosa, né? Da água, é, é considerado precipitação, tá? É claro que depende da região, é mais comum um desses tipos, né, de precipitação. Por exemplo, aqui no Brasil é mais comum a chuva, né? Em países mais nórdicos, países mais polares aí, a neve, né? Ou de repente, né, dependendo da época do ano, é mais comum granizo. Nas serras é mais comum neblina e assim por diante, né? Na realidade brasileira, né, como eu já falei para vocês, a chuva é a forma mais importante de precipitação. Por isso, talvez, que alguns de nós, brasileiros, né, tenha esse conceito forte de que somente a chuva que é precipitação. Porém, para nós, é a principal forma de precipitação. Né? Embora grandes prejuízos possam advir da ocorrência de precipitação na forma de granizo, por exemplo, em alguns locais de maior altitude, no sul do país, possa ocorrer precipitação na forma de neve. Então, aqui eu coloquei para vocês uma fotinho, né, da chuva de granizo ali em Campo Largo. Né? Acho que vocês viram as notícias que há mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás, teve uma chuva de granizo que destruiu praticamente vários estabelecimentos comerciais lá em Campo Largo, justamente por é, é, acabar com a cobertura, telhado, enfim, com a intensidade da chuva de granizo que teve ali na região de Campo Largo. E agora, alguns dias, teve uma outra chuva de granizo lá, bastante forte também. Né? Então, é uma região caracterizada por esse tipo de fenômeno aí na natureza. Né? E aqui, essa segunda fotinha aqui, ó, é, é uma foto de Curitiba, né? Eu procurei pegar uma fotinha ali do Jardim Botânico de Curitiba para caracterizar, né, bem a foto como sendo em Curitiba. E vocês veem ali que é neve em Curitiba, né? Então, Curitiba é uma região já um pouco mais alta e tudo mais, e apesar dela ser mais baixa que a Serra do Mar, né? Mas é uma região que, em algumas oportunidades, pode acontecer neve, como é nessa foto aí, tá? É, e por que é importante, né, a precipitação? Qual é a importância da precipitação? A gente pode dizer que a precipitação ela é importante porque ela é a principal forma de entrada da água na bacia hidrográfica, né? A bacia hidrográfica ela não existe se não tiver água vindo de algum lugar, né? Então, a precipitação, em forma principalmente na nossa região de chuva, é a que faz com que as bacias hidrográficas sejam abastecidas, né, de água. Sendo assim,
ela fornece subsídios para a quantificação do abastecimento de água, irrigação, controle de inundações, erosão do solo, etc. O seu conhecimento é fundamental para o adequado, né, dimensionamento de obras hidráulicas, entre outras. Então, a gente consegue quantificar uma bacia hidrográfica, a gente consegue prever obras de engenharia relacionadas à bacia hidrográfica, como, por exemplo, barragens e outras formas de obras de engenharia, a partir, né, do estudo da bacia hidrográfica e da quantificação do abastecimento dessa bacia hidrográfica a partir da precipitação recorrente nessa determinada região. Então, a chuva é a causa mais importante dos processos hidrológicos de interesse da engenharia e é caracterizada por uma grande aleatoriedade no tempo e no espaço. Então, o que isso quer dizer? Isso significa que a chuva, né, principalmente a chuva, como sendo a principal característica de precipitação, ela é um objeto de estudo muito importante da engenharia. Por quê? Porque a partir desse tipo de precipitação, você vai não só prever algumas obras de engenharia que dependam da bacia hidrográfica, como também prever o escoamento adequado da água da chuva no perímetro urbano, né? Um mau dimensionamento de um escoamento de água pode trazer grandes prejuízos e grandes preocupações, sem contar até desconfortos e um malefício como um todo dentro de uma cidade qualquer. E exemplos disso que a gente tem, né? Cidades como, por exemplo, São Paulo, que existe uma grande impermeabilização do solo a partir das obras de engenharia, fazem com que o escoamento das águas seja um estudo, seja um desafio a ser vencido, né, pelas pessoas que são responsáveis por essa região, né? Aqui na nossa cidade também já tivemos em algumas oportunidades alagamentos devido ao mau dimensionamento de alguns locais aí, né? Tanto é que teve que ser recalculado a drenagem urbana de alguns pontos aqui na cidade para evitar esse tipo de alagamento. E alguns pontos foi resolvido, né? Aqui eu tenho duas fotos aqui, né? A precipitação aqui nessa região aqui, né? Abastecendo toda a bacia hidrográfica de um rio que vem aqui, correu, e até mesmo os lençóis freáticos aqui, ó, né? E aqui a segunda fotinho é a barragem de Benfica, no centro-oeste de Minas Gerais, onde a precipitação, no caso a chuva, né, ela foi tão intensa que transbordou, e não sei se dá para enxergar daí, mas aqui ela está transbordando aqui a água em toda a extensão dessa barragem aqui, tá? Bom, é... Bom, a formação das chuvas. A água existente na atmosfera está, sua parte, na forma de vapor, né, que são as, as formações de nuvens e tudo mais, né, um certo tipo de nuvem lá. A quantidade de vapor que o ar pode conter é limitada. O ar a 20 graus Celsius pode conter uma quantidade máxima de vapor de aproximadamente 20 gramas por centímetro cúbico. Então, aqui uma quantificação de quanto de vapor que pode ter, né, na atmosfera. Quantidades de vapor superiores a esse limite acabam condensando. Ou seja, se eu tenho... Só um pouquinho que eu estou aceitando o pessoal aqui. Se eu tenho o ar a 20 graus Celsius e eu tenho 20 gramas por metro cúbico,
né, de vapor de água, então esse é um que se condensa. Né? Quando eu tenho uma quantidade superior de 20 gramas por metro cúbico de água, essa água agora começa a se condensar e formar as nuvens de chuva, propriamente dito. Né? Então aqui eu tenho uma foto aqui do vapor de água que é uma nuvem, né? Ali, tá? Bom, a quantidade máxima de vapor que pode ser contida no ar sem condensar é a concentração de saturação, tá? Uma característica, né, muito importante da concentração de saturação é que ela aumenta com o aumento da temperatura do ar, né? Essa saturação, ela vai aumentando conforme o ar vai aumentando sua temperatura. Assim, ar, olha aqui a definição aqui, ó. Ar mais quente pode conter mais vapor do que ar mais frio, tá? Claro, justamente pela vaporização a partir da temperatura mesmo, né? Tá certo? A figura aqui embaixo, nesse gráfico, apresenta a variação da concentração de saturação de vapor no ar com a temperatura. Então, eu tenho aqui, ó, os gramas por metro cúbico, né? E a temperatura do ar em graus Celsius. Conforme varia a temperatura, varia aqui, ó, a umidade absoluta, né? De saturação, conforme varia a temperatura, varia também a quantidade de gotículas de água, de vapor de água, né? Em determinada metragem cúbica ali, né? Observa que o ar a 10 graus Celsius, que é aqui, ó, a 10 graus Celsius, pode conter 2 vezes mais vapor na condição de saturação do que o ar a 0 graus Celsius. Então tá aqui, ó. A 0 graus Celsius ele está com 5, né? E a 10 graus Celsius ele está com 10 gramas por metro cúbico, tá? Então é isso que esse gráfico mostra para a gente aí. O ar atmosférico apresenta um forte gradiente de temperatura, tá? Ou seja, ele tem uma variação grande de temperatura na própria atmosfera ali e tudo mais. Com a temperatura relativamente alta, junto à superfície, ou seja, aqui embaixo, né? E temperatura baixa em grandes altitudes, né? Essa variação, ela existe, né? Pode ser que eu tenha maior temperatura aqui embaixo, pode ser não, é comum isso, né? Ter maior temperatura na superfície e menor temperatura conforme a altitude vai se acentuando, né? O processo de formação das nuvens de chuva está associado ao movimento ascendente de uma massa de ar úmido. Esse processo aumenta a altitude mesmo, né? Até que o vapor de ar começa a se condensar. Então o vapor a, a evaporação e a evapotranspiração da água que está na superfície, ela vai acontecendo, né? À medida que ela vai subindo ali o vapor de água, a temperatura lá em cima vai diminuindo e o ar começa a se condensar. Isso ocorre porque a quantidade de água que o ar pode conter, sem que ocorra condensação, é maior para o ar quente do que para o ar frio. Então, quando esse vapor condensa, né, ou seja, ele sobe e condensa lá mais acima, na menor temperatura, pequenas gotas começam a se formar. Né? É, permanecendo suspensas no ar por fortes correntes de ar ascendente e pela turbulência. Frequentemente, o vapor de água presente na atmosfera também forma partículas de gelo, ou seja, dependendo da temperatura que tem lá em cima, as gotículas elas vão se formando e pode ser, quando
Travou para alguém também ou será que é só o meu? Aqui também travou. Travou. Pronto, pessoal, estou de volta. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Beleza, caiu minha Tranquilo. internet aqui. Beleza, então continuando. A gente estava falando da formação, né? Como se forma a chuva. As nuvens são parcelas de ar atmosférico com pequenas gotas de água cristalizadas mantidas em suspensão de ar pela turbulência. Ou seja, resumindo, ah, ah, o vapor de água, né, de evaporação. Quando a gente fala evaporação, a gente está falando a água que evapora de rio, lago, oceano, tá? Quando a gente fala de evapotranspiração, é aquilo que acontece de outros locais. Por exemplo, do solo, a água que evapora do solo, ela sofre evapotranspiração, tá? De plantas, de outras coisas, né? Agora, quando é de local constituído apenas por água mesmo, daí é evaporação, tá? Bom, então, aqui eu tenho um quadro, né, um desenho aqui que faz com que a gente entenda um pouquinho melhor isso daqui. Ou seja, a partir dessa condensação que acontece na atmosfera, as partículas, o vapor de água, ele vai se condensando e também associado à poeira, fumaça e também sais que estão em suspensão na atmosfera, acontece, né, deles se aglutinarem nessas partículas de vapor e contribuir na condensação dessa, é, dessa gotícula de água. Tá? Isso é denominado núcleo de condensação. Tá? Ah, então, dependendo de como vai crescendo essa gotícula, né, de água, ela vai se tornando mais pesada que o ar. E a partir do momento que ela se torna mais pesada que o ar, que ela cria um peso suficiente para se precipitar, né? Aí então é que acontece a chuva, né? Então aqui nesse desenho aqui a gente consegue ver o ciclo da água, né? Então eu tenho aqui poeira de vulcões, eu tenho a evaporação dos oceanos, eu tenho a evaporação, a evapotranspiração a partir de plantas e de animais, das plantas, os lagos que evaporam, né? O que mais? Nascentes, rios que evaporam e tudo mais. E a evapotranspiração aqui, a água se condensa e a partir da condensação ela se movimenta na atmosfera, se mistura com partículas, né, de poeira, de fumaça e tudo mais, e se precipita em forma de chuva.
né? Mais ou menos isso que acontece, tá? Bom, o mecanismo que leva ao crescimento das gotas de chuva não é completamente compreendido, porque é um fenômeno que ele está se movimentando, acontecendo a todo momento, né? E apesar dos estudos, e apesar de tudo isso que a gente está falando, e, justamente pela movimentação muito grande, é que 100%, completamente, ainda tem algumas coisas que precisam ser estudadas, né? Mas entende-se que pode ocorrer três tipos de processos principais, né? A condensação, a coalescência e o congelamento. Então, a condensação, as gotas cresceriam porque a quantidades adicionais de vapor condensariam sobre uma gota inicialmente formada em torno de um núcleo de condensação. De acordo com o processo da coalescência, o crescimento das gotas se dá pelo encontro de gotas pequenas, vão se encontrando as gotinhas, e formando, então, gotas maiores. E no processo de congelamento, as partículas de gelo crescem rapidamente pela deposição do vapor ou sublimação inversa, que a, a, a água vai congelando, né, na atmosfera. Bom, então aqui começa a ficar mais interessante o assunto agora, mais ligado no nosso estudo, na nossa realidade aqui, tá? Então, a formação da chuva, no caso da precipitação em forma de chuva, ela está associada ao movimento ascendente de massas de ar úmido, tá? Então, a chuva ela acontece a partir de movimento de massas de ar, tá? Então, essas massas de ar que se movimentam, elas dão origem a três tipos fundamentais de chuva, que são as chuvas frontais, as convectivas e as orográficas, tá? Então, aqui está um desenho dos três tipos, tá? Chuvas frontais, convectivas e chuvas orográficas. Vamos ver mais à frente aqui, ó, no que se caracteriza cada uma delas. Então, as chuvas frontais ou ciclônicas, né? Elas acontecem quando duas massas de ar, tá? Talvez seja a chuva mais comum que a gente tem. Essas duas massas de ar, elas têm necessariamente que ter temperatura e umidade diferentes para poder acontecer essa precipitação de chuva. Então, na frente de contato entre duas massas de ar, ou seja, o ar mais quente, mais leve, normalmente mais úmido, é empurrado para cima. Ou seja, o princípio básico da convecção, né? O ar mais quente, ele é empurrado para cima justamente por ele ter uma menor densidade. E o ar mais frio, ele toma esse lugar do ar mais quente. Agora imagine, tem uma massa de ar mais quente e uma massa de ar mais frio que se encontram. Quando elas se encontram, a massa de ar quente sobe e a massa de ar frio desce. Vocês já perceberam que quando chove, dá uma esfriadinha? É justamente por causa disso. As chuvas frontais, elas acontecem dessa forma, né? As massas de ar que formam essas chuvas frontais podem ter aí centenas de quilômetros de extensão. Né? Massas de ar mesmo, né? Quando uma massa de ar fria enquanto uma massa de ar quente, ela compreende uma grande região e ali tem vários, é, é uma chuva mais longa. Alguém levantou a mão? Não, Não? professor, que tava cortando, né? Levantei a mão. Mas agora já tá melhor. Ah, tá. Beleza. Bom, essas chuvas, né?
as chuvas ciclônicas... lembrando, pessoal, que eu estou gravando a aula, tá? Se de repente ficar cortando demais, eu vou postar a aula lá, daí vocês podem assistir posteriormente, tá? No Brasil, então, na região sul, são mais frequentes esse tipo de chuva, principalmente no inverno, né? Quando tem várias frentes frias, né, no ano, tá? Nesse período, né, de estação mais fria. Mas também esse tipo de chuva, né, de massa de ar, pode atingir a região sudeste e centro-oeste do Brasil, tá? E também até mesmo o sul da região nordeste, porém já não é tão comum assim. Bom, chuvas frontais têm uma intensidade relativamente baixa e uma duração relativamente longa. Em alguns casos, as frentes podem ficar estacionárias e a chuva pode atingir o mesmo local por vários dias seguidos. Então, é aquilo que a gente falou, né? São chuvas mais longas, com uma região de abrangência também relativamente grande, tá? E as chuvas convectivas, como é que elas são? Elas ocorrem pelo aquecimento de massas de ar. Essas massas, elas são relativamente pequenas, tá? Menores do que as chuvas frontais, né? Que estão em contato direto com a superfície quente dos continentes e os oceanos. Então, o aquecimento desse ar resulta ali na elevação para níveis mais altos da atmosfera, onde as baixas temperaturas condensam o vapor formado pelas nuvens, denominadas cúmulos nimbus, né? Ou seja, existe aqui a evaporação e a evapotranspiração. Aí, esse vapor, ele, por ter características mais leves, né, uma menor densidade do que o ar, ele sobe e quando chega lá em cima na atmosfera, o ar é mais frio, ele condensa e aí é que acontece a chuva, tá? Aqui diz que esse processo pode ou não resultar em chuva, né? E as chuvas convectivas são caracterizadas por alta intensidade e curta duração, tá? Principalmente no turno vespertino, ou seja, na parte da tarde, né? E essas chuvas, elas são características de áreas menores. Então, você vê a diferença dos dois tipos de chuva aí, né? Essa chuva é o que o pessoal antigo chamava de chuvas de verão, né? Aquelas chuvas mais rápidas e com bastante intensidade e já acaba de vez, né? É justamente por isso, porque o vapor sobe, condensa, chove e acabou, né? Não são aquelas chuvas de grandes massas de ar, né? Então, elas têm grande impacto em pequenas bacias e em áreas urbanas. E são essas aí que podem causar aí as inundações, as enchentes, os alagamentos e tudo mais, né? E as chuvas orográficas, como é que são? Essas aqui, diferentes das outras duas, elas acontecem quando tem grandes obstáculos de relevo, tá? Que impede a passagem de vento, do ar quente, né, e úmido, ou seja, de vento, né, que sopram do mar. Então, essa massa de ar, ela sobe para níveis mais altos na atmosfera. Isso daqui é mais característico de serra, de cordilheira, tá? De locais onde tem grandes acidentes de relevo. Aqui no Brasil, por exemplo, na Serra do Mar, existe esse tipo de chuva orográfica, né? Que fica entre lá o Rio Grande do Norte e o Espírito Santo, né? A Serra do Mar, ela percorre ali toda, inclusive aqui no Paraná, a Serra do Mar passa, né, por aqui, e especialmente marcante é o exemplo do Rio de Janeiro, onde a Serra do Mar se aproxima e até supera 2.000 metros de altitude, ou seja, locais bem altos mesmo, é a característica desse tipo de chuva, tá? Bom, então aqui nós temos várias figuras aqui que a gente vai dar uma estudada nelas, onde eu tenho aqui nessa primeira tabelinha aqui, ó, eu tentei não deixar tão confuso aqui, então a gente vai estudando devagar esse slide aqui, porque eu queria que ficasse tudo num slide só, por isso ficou meio
meio compactado aqui as coisas, tá? Então, aqui nós temos 7 postos pluviométricos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem o posto, aqui é o código dele, né? Daí eu tenho o posto, por exemplo, de nome Manuel Ribeiro, o Japuíba, Fazenda do Carmo, Bom Sucesso e assim por diante, tá? E aqui, do ladinho, nós temos a precipitação média anual de cada posto desses aqui, tá? Nessa figura aqui, ó, nós temos aqui um mapa, aqui é a região do Rio de Janeiro, ali, tá? Que estava no livro lá, então eu aproveitei a mesma coisa que estava no livro, tá? Os postos, né, de medição de precipitação média anual, eles estão perpendiculares aqui ao mar. Então aqui está o mar, né? E os postos estão aqui, ó, de 1320, que é o do Manuel Ribeiro, esse daqui. Depois 1793, que é o do Japuíba, né? E assim por diante. Tem mais um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Então são esses 7 postos, né? De medição de volumétrica de água, de precipitação de chuva, tá? Então, aqui nós temos os valores, né? 1320, 1793, 2100, que são os valores em milímetro da precipitação das chuvas, tá? Então, se você observar nesse outro gráfico aqui, ó, nós temos ali a mesma coisa, né? Só que levando em consideração o relevo da região, da determinada região. Então, observa-se que o local com maior pluviosidade anual encontra-se na região de transição entre a planície próxima do litoral e a serra, que é esse daqui, ó, que é o posto 3, né? Que é a Fazenda do Carmo, com 2.100 milímetros. E está bem aqui, ó, tá? No mapa do Rio de Janeiro. Ou seja, ele está bem próximo da serra. Ali no Rio de Janeiro, eu não sei quem que já andou por lá, né? Mas o Rio de Janeiro, capital, ele é uma região bem baixa, né? Mas muito próximo ali do Rio de Janeiro tem a Serra do Mar. E tem a região serrana ali, né? Onde tem as cidades, por exemplo, como Petrópolis, Teresópolis, eles são já lá no alto da serra, né? Então essas cidades elas ficam são mais altas. Então justamente mais ou menos nessa região dessas cidades é que acontecem as maiores chuvas, né? Uma intensidade de chuva maior, tá? É isso que está dizendo aqui nesse slide aqui, tá? Bom, beleza. Então, já vimos ali que tem vários postos de medição, né? É claro que esses postos de medição, eles têm uma complexidade um pouquinho maior, mas a gente vai ver a partir de agora como que a gente faz essa medição da chuva, tá? Para medir a chuva, a gente usa aparelhos chamados pluviômetros, tá? Que são recipientes para coletar a água precipitada com algumas dimensões padronizadas, tá? O pluviômetro mais utilizado no Brasil é o de forma cilíndrica, com uma área superior de captação de chuva de 400 centímetros quadrados, tá? Então, aqui nós temos um desenho, né? E aqui, nessa primeira parte do desenho aqui, ó, nós temos a montagem de um pluviômetro. Na segunda parte aqui, nós temos o pluviômetro propriamente dito, com a parte interna dele, né? E aqui seria a parte de mensuração, nessa terceira parte da figura, de como medir a quantidade de água, de chuva, né? Em determinada região. Então, de modo que um volume de 40 ml de água acumulado no pluviômetro corresponde a 1 milímetro de chuva. Então, tem todo um cálculo ali que dá para fazer no pluviômetro, tá?
Então, o pluviômetro é instalado a uma altura de 1,5 m do solo, como a gente pode ver aqui, né? A 1,5 m do solo, tá? Em uma haste, um bastão qualquer, né? E uma certa distância de casas, árvores e outros obstáculos que podem interferir na quantidade de chuva captada. Então, se eu coloco, por exemplo, o pluviômetro perto de um local, bom, primeiro, por que ele tem que ser a 1,5 m de altura? Para justamente não acontecer da água respingar dentro do recipiente. Então, ele vai captar apenas a água da chuva, né? E, e longe de árvores e de casas, justamente para não acontecer a mesma coisa. Se eu coloco ele, por exemplo, embaixo de árvore, né? A gente já vai ver um desenho para frente aqui. E se eu coloco ele embaixo de árvore, eu vou muito provavelmente captar aquela água de chuva que está caindo da árvore. Então, isso não é interessante para a gente, né? Bom, então, essa chuva ela cai dentro do pluviômetro, a gente capta, né, essa água que caiu aqui dentro, a partir desse recipiente que está lá dentro, né? E esse recipiente a gente mensura daí em uma proveta graduada, proveta que fala, né? Graduado, enfim, num instrumento de mensuração graduado, né, um recipiente graduado, para a gente conseguir ver, mensurar ali a quantidade de água em determinado local, né? Bom, o pluviômetro da rede de observação é mantido pela Agência Nacional de Água, a ANA, no Brasil. E a medição de chuva é realizada uma vez por dia, às 7 horas da manhã, por observatório, né, um observador que anota o valor lido na caderneta e captura a água e faz todas as anotações, e ali ele consegue mensurar a quantidade de água no determinada região. Então, a ANA, né, que é a Agência Nacional de Água, tem uma rede de 2.473 estações pluviométricas em todo o Brasil, né? Além dessa agência, tem também o Instituto Nacional de Meteorologia, né? Que também faz esse tipo de mensuração, além de empresas de energia elétrica, que também têm interesse nisso daí, e empresas de pesquisa agropecuária também fazem essa mensuração de chuva, tá? Bom, além desses pluviômetros, tá? Que são manuais, né? Nós temos também os pluviômetros automáticos, que são chamados de pluviógrafos, tá? Esses pluviógrafos, eles, no início, eles eram mecânicos, utilizavam a balança e tudo mais, porém, depois do surgimento dos equipamentos eletrônicos, né, eles foram gradativamente sendo substituídos por pluviômetros automáticos digitais. Porém, eles continuam sendo os pluviógrafos, né? Então, veja que a única diferença dele, única não, mas algumas diferenças são as seguintes, que eu tenho aqui o pluviógrafo, que é um tipo de pluviômetro, e eu tenho um registrador eletrônico aqui, ó, tá? De intensidade de chuva. Então, esse aqui, por exemplo, é o pluviômetro automático de cubas basculantes. Então, quando a chuva ela cai nesse recipiente, ele tem uma cuba basculante, né, que funciona em forma de gangorra. Quando enche um lado de água, ele vai, com o próprio peso da água, ele derrama e deposita em local apropriado logo abaixo, né, a água da chuva que caiu nele. Depois ele começa a encher o outro lado e assim por diante. Então ele fica alternando, né, em forma de gangorra, essa água que ele recebe, né? Cada oscilação equivale a 0,2 milímetros de água da chuva, tá? Bom, aqui eu tenho um desenho que me mostra como instalar um pluviômetro de forma a não sofrer interferência externa, né, na mensuração
de precipitação de chuva, tá? Então, eu tenho que ter um local protegido de vento, né? E afastado de obstáculos, tá? Então, se eu, por exemplo, utilizo a própria casa aqui, ó, né? O vento, vamos supor que ele está incidindo nessa direção aqui, ó. A própria casa vai funcionar como um obstáculo de vento, né? Para o meu pluviômetro que está nessa região aqui. Perceba também que a árvore está funcionando nesse sentido e que eu tenho aqui, ó, um ângulo, tanto com relação à árvore quanto com relação à casa, eu tenho uma, uma angulação de 30 a 45 graus para justamente não ter interferência, né, da água proveniente desses locais aí, da árvore, da casa e tudo mais, né? Bom, e como eu analiso os dados, né? As variáveis que caracterizam a chuva são a altura, né? A lâmina precipitada, no caso, a intensidade, a duração e a frequência da excedência. Então, vamos rapidamente ver cada um deles. A duração. O que é a duração? É o período de tempo, né, do evento de chuva. Tá? Esse evento de chuva ele é medido em minutos ou horas. Depende de como você vai abordar essa unidade de medida depois. A altura é a espessura da lâmina d'água, né, que cobriria uma região atingida se essa região fosse plana e impermeável. Então, imagine que tivesse uma calçada, né? Então, a lâmina de água que se formaria numa calçada em forma de piscina, né, por exemplo, ali seria essa altura, tá? A unidade de medição é milímetro de chuva. Lembrando que 1 milímetro de chuva corresponde a 1 litro de água em 1 metro quadrado. Então, se eu pegasse 1 litro de água, pegasse lá um quadrado de 1 metro de concreto, por exemplo, fizesse uma piscininha ali, né? Tampasse as bordas desse 1 metro quadrado, pegasse 1 litro, derramasse nesse metro quadrado, ele formaria uma lâmina d'água de 1 milímetro, tá? É isso que significa 1 milímetro de chuva, tá? Bom, a intensidade é a altura precipitada dividida pela duração da chuva. Altura dividido pela duração. E é expressa normalmente em milímetros por hora. Então, quando a gente vê lá no Jornal Nacional, por exemplo, que eles falaram que hoje choveu 10 milímetros, né? Normalmente eles estão falando 10, dependendo da circunstância, eles estão falando que choveu 10 milímetros por hora, né? Ou que foi uma chuva de 10 milímetros, tá? Que seria 1 centímetro, né? Ou uma grande chuva, por exemplo, uma chuva de 30 milímetros. É uma chuva grande que aconteceu, tá? Portanto, a intensidade representa uma taxa de ocorrência da chuva ao longo do tempo. E a frequência, tá? É a quantidade de ocorrências de eventos iguais, chuvas iguais, né? Ou superiores, uma chuva menor que a outra, né? De eventos de chuva considerado. Chuva muito intensas tem baixa frequência, tá? E ocorre raramente. Chuva com pouca intensidade são mais comuns. Então, explicando melhor isso, né? A frequência de chuvas muito intensas é baixa. E a frequência de chuvas pouco intensas é alta. Ou seja, chuvas menores, tá? Bom, a tabela a seguir apresenta a análise de frequência de ocorrência da chuva, chuvas diárias de diferentes intensidades ao longo de um período de 23 anos em um posto pluviométrico de medição manual, tá? Então, vamos analisar essa tabela aqui agora. Então, veja só. Eu tenho aqui, analisando essa tabela aqui, ó, ocorreram 5.597 dias sem chuva. Como é que eu sei que não teve chuva?
né? Claro que são postos de observação de chuva, né? Mas perceba que a precipitação aqui, ó, na primeira linha, é igual a zero. Aqui, ó, P igual a zero. Ou seja, eu tive 5.597 dias, que corresponde a uma frequência de 67,6% sem chuva, tá? Dos dias, né? No período total de 8.279 dias. Está aqui, ó, período total de 8.279 dias, que formam os 100%, né? Tá? Em pouco mais de 17% dos dias do período, ocorreram chuvas com intensidade baixa, ou seja, chuvas com menos de 10 milímetros. Tá? Veja aqui que eu tive 1.467 dias com uma chuva, com uma frequência desse 100% de 17,7%, com chuvas pequenas, né? Chuvas de 10 milímetros ou menos. Tá? À medida que aumenta a intensidade da chuva, diminui a frequência de ocorrência. Então, por exemplo, chuvas de entre 10 e 20 milímetros foram 459 dias, ou seja, 5,5%. Chuvas entre 20 e 30 milímetros, 3,5%, 289 dias. E teve aqui, ó, um dia, por exemplo, que choveu entre 180 a 190 milímetros. Pensa na pancada de chuva que não deu, né? 90 milímetros, não aconteceram nenhum dia aqui. Tá? Bom, a variável utilizada na hidrologia, para avaliar eventos extremos como chuvas muito intensas, é o TR, ou tempo de retorno, que é expresso em anos, né? Qual é o tempo de retorno de uma chuva como essa dali, de 180 a 190 milímetros, né? Lembra que nós vimos aqui, ó, um período de 23 anos. Então, pode ser que esse tempo de retorno de uma chuva de 180 a 190 milímetros seja esse período de retorno, esse tempo de retorno, né? De 23 anos, tá? Então, para acontecer novamente isso daí, a gente pode esperar que aconteça novamente uma intensidade pluviométrica disso daí só daqui a 23 anos, tá? Isso é coisa que a gente não controla, porém a gente pode tomar como referência, né? Bom, e como que a gente analisa agora? Vamos analisar dados de chuva, tá? O tempo de retorno, que é o período de recorrência de uma precipitação, de uma chuva, pode também ser definido como o inverso da probabilidade de excelência de um determinado evento em um ano qualquer. Ou seja, a possibilidade de um grande evento acontecer novamente, ano após ano, ela é pequena, né? Por exemplo, se a chuva de 130 milímetros, aqui em um dia, é igualada ou superada apenas uma vez a cada 10 anos, pense numa chuva de 130 milímetros, que é uma chuva grande, né? Ela só acontece de 10 em 10 anos. É isso que está dizendo ali. Disse que o seu tempo de retorno é de 10 anos. Tá? E que a probabilidade de acontecer um evento de chuva com altura igual ou superior a 130 milímetros em um ano qualquer é de 10%. Ou seja, eu pego os 10 anos, divido por 10, dá 10, né? Então, a probabilidade de acontecer essa chuva de 130 milímetros em um ano subsequente, ou ser superada, é de 10%. Pode acontecer? Pode. Porém, ela tem uma probabilidade de apenas 10%. E como que a gente vê isso aí? Ó? O tempo de retorno é igual a 1 dividido pelo período, pela probabilidade, né? Ou seja, o TR é o tempo de retorno em anos e o P
é a probabilidade do evento ser igualado ou superado em um ano posterior ao ano que aconteceu. E essa unidade é adimensional, tá? Bom, os dados de chuva dos pluviômetros e pluviógrafos referem-se a medições executadas em área de captações muito restritas, né? 400 centímetros quadrados. Então, é uma área que eles abrangem pequena, né? Porém, a chuva caracteriza-se por uma grande variabilidade espacial. Ou seja, a gente sabe que a chuva ela não acontece só em 400 centímetros quadrados. A chuva acontece em toda uma região. Mas eu estou pegando como referência esses 400 centímetros quadrados que fazem parte da captação do pluviômetro, né? Assim, durante o evento de chuva, um pluviômetro A pode ter o registro de 60 milímetros de chuva, enquanto o pluviômetro B, que está localizado apenas a 30 quilômetros de distância, como, por exemplo, uma distância daqui no Embaú, né, registrou apenas 40 milímetros. Mas pera lá, como assim? Se em Telêmaco Borba registrou 60 milímetros, no Embaú registrou só 40, bom, a gente sabe que isso pode acontecer. Quantas vezes a gente já não está viajando, né? Eu viajo bastante aqui na região, e a gente sai de uma cidade, chega na outra, sai de uma cidade chovendo, próximo assim, 30, 40 quilômetros, e chega na outra cidade, não tem nem sinal de chuva, né? Pode acontecer. Ou pode acontecer que a chuva está em toda a região também. Vejam os tipos de chuva que a gente viu lá atrás, né? Durante o mesmo evento. Isso ocorre porque a chuva representa uma grande variabilidade espacial, que é isso que eu acabei de falar para vocês. Principalmente se é originada por um processo conectivo. A forma de representar a variabilidade espacial da chuva para um evento, para um ano inteiro de dados ou para representar a precipitação média anual ao longo de um processo de 30 anos, são as linhas de mesma precipitação ou isoietas. Tá? Isso daqui, ó, é uma técnica utilizada para desenhar sobre um mapa a quantidade de precipitação. Tá? As isoietas são obtidas por interpolação de dados de pluviômetros, pluviógrafos e podem ser traçados de forma manual ou automática, conforme software de computador e tudo mais, né? Então, aqui eu coloquei para vocês um exemplo disso, né? Então, aqui no mapa nós temos essas isoietas de chuva média anual da região próxima da área metropolitana do Rio de Janeiro, que é o que a gente está tomando por base nessa aula aqui, tá? E aqui são os dados de 1977 a 2006, tá? Então, perceba que eu tentei deixar o maior possível aqui para dar para enxergar, tá? Eu não sei se vai dar para enxergar aí pela internet e tudo mais, né? Mas vamos tentar aqui. Observa-se que a chuva média anual sobre a maior parte da região é da ordem de 1.200 a 1.500 milímetros. Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó. Aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui é 1.200 milímetros. Aqui também é 1.200 milímetros, ó. Então, nessas linhas, que são as isoietas, elas são linhas que são caracterizadas pela quantidade mensurada de água da chuva, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma maior. Aqui, ó, 1.400. Aqui, ó, 1.500. Tá? Então, na maior parte está entre 1.200 e 1.500. Tá? Mas há regiões mais altas, né, com mais de 3.000 milímetros por ano, como, por exemplo, na região serrana de Petrópolis e Teresópolis, que elas ficam aqui na região da Serra. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui também. Aqui está 1.400. Aqui é Petrópolis, ó. Deixa eu ver aqui.
Eu acho que não vai dar para enxergar bem. Aqui é 2.200. Aqui é 2.200. Enfim, nas regiões onde tem uma, uma quantidade maior de precipitação de chuva, é, existem ali mais linhas, né, isoietas, né? E nesse caso aqui são as chuvas orográficas, aquelas que acontecem em maiores altitudes, né? As regiões onde as isoietas ficam muito próximas entre si são caracterizadas por uma grande variabilidade espacial. Variação esta fortemente correlacionada com a declividade e altura do relevo, por isso são as chuvas orográficas ali nessa região mais alta, né? Bom, outro exemplo de variabilidade espacial, juntamente com a temporal, é apresentado na figura onde a precipitação é monitorada. Aqui nós temos 5 postos, né, nessas figuras aqui de baixo, com alturas precipitadas e os tempos de início e término do evento, permitindo traçar trajetórias de núcleos de precipitação e as isoietas resultando do evento. Então, vejo que tem 5 pontos. Aqui, ó, ponto 1 está aqui. Ponto não, posto, né? Posto 1, posto 2, posto 3, posto 4 e posto 5. E todas as precipitações medidas nesses postos permitem traçar aqui as isoietas. Olha aqui, ó, 30 milímetros, 40 milímetros, né? Deixa eu ver aqui, ó, 40 milímetros, 20 milímetros. Então, são traçados a partir dessas medições ali, nesses postos, né, de mensuração. Um dos aspectos mais importantes do clima e da hidrografia de uma região é a época de ocorrência de chuva. Porque ele tem tudo a ver com o clima, com a vegetação, né? Existem regiões com grande variabilidade sazonal de chuva, com estações do ano muito secas ou então muito úmidas, dependendo da região, ou até mesmo regiões com grande variação de temperatura num período curto de tempo, como Curitiba, por exemplo, né? Que no mesmo dia chove, faz calor, faz frio, no mesmo dia. Na maior parte do Brasil, o verão é a época de maiores chuvas, principalmente no sul aqui, né? A chuva é relativamente bem distribuída ao longo de todo o ano, em média, no Brasil todo, né? No extremo norte do Brasil, a porção localizada no hemisfério norte é a porção mais chuvosa, onde fica lá a região amazônica e tudo mais, né? Corresponde aos meses de maio a agosto, e que coincide na época mais seca no centro do país, onde lá está chovendo, aqui está mais seco um pouco. Na região sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro, a variabilidade sazonal é semelhante, porém menos marcada. No extremo norte da Amazônia, como em Roraima, por exemplo, em Boa Vista, o período de maior pluviosidade é em abril e agosto. Já em Fortaleza, que já é no nordeste, né, a sazonalidade também é marcante, porém o período úmido inicia mais tarde do que nas regiões centro-oeste e sudeste, ou seja, em janeiro a junho. Enquanto os períodos secos se estendem de julho a dezembro. Na região norte destaca-se o grande volume de chuva anual, como em Manaus, por exemplo, que é a região amazônica, né? Tem 6 meses de precipitação média superior a 250 milímetros, ou seja, chove bastante. Tem locais lá que até em determinada época do ano seca e em determinada época do ano alaga tudo, né? É interessante como o Brasil é um país continental, né? Ele tem uma diferença de clima e temperatura e incidência de chuva e de tudo mais ao longo de todo o território, né? Aqui no sul, por exemplo, a época de frio e de menor temperatura no inverno.
tem local que no Nordeste, por exemplo, que não faz frio, né? É calor, e que o inverno deles é um vento ou uma chuvinha, né? Então tem muita variabilidade aí de intensidade e tudo mais. Então aqui tem um mapa que a gente pode verificar de forma mais didática aquilo que a gente leu ali atrás. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui no Sul, né? No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu tenho aqui a precipitação em janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Aqui, ó, a maior é aqui em agosto e setembro, né? E chega a 150 milímetros aqui, ó, mais ou menos. Então, temos outras aqui. Já em São Paulo, por exemplo, é em janeiro, fevereiro, tá? Chega a quase 200 milímetros, né? Esse é São Paulo, aqui é Rio de Janeiro, muito parecido. Já em Fortaleza, lá, março e abril, né? Com os maiores concentrações de precipitação e assim por diante. Manaus aqui é mais homogêneo, com uma queda em julho e agosto, né? De período de chuva e tudo mais, tá? Bom, os dados de chuva dos pluviômetros e pluviógrafos. Então, já falei isso aqui, né? Uma área de coleta de 400 centímetros quadrados. Deixa eu ver, o maior interesse da hidrologia nas chuvas médias que atingem uma região, bacia hidrográfica. Então, o cálculo da chuva média em uma bacia pode ser realizado utilizando o método da média aritmética, o método das isoietas, dos polígonos de Tinsen, que a gente vai estudar isso aqui, ou através da interpolação em sistemas de informação geográfica. O método mais simples é o da média aritmética, tá? Porém, ele é mais sujeito a imprecisões, né? Ficou para baixo aqui. O método das isoietas, deixa eu ir para frente aqui, ó. Então, tá aqui a mesma coisa. O método das isoietas parte de um mapa de isoietas, como é o exemplo desse mapa aqui que a gente estudou, calculada a partir da área da bacia, que corresponde a intervalo entre isoietas, né? Esses intervalos aqui entre uma e outra. Assim considera-se, mas a gente vai estudar isso, tá? Que a área entre as isoietas de 1.200 e 1.300 milímetros receba 1.250 milímetros de chuva, tá? Mas a gente vai estudar mais para frente isso aqui. Em todo o resto, ele é semelhante ao método de Tinsen, que será descrito a seguir. Primeiro, vamos ver um exemplo de método da média aritmética. Então, qual é a precipitação média da bacia dessa figura aqui? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 pluviômetros. Um com 55, um com 66, um com 44, um com 40 e um com 42 milímetros de mensuração, tá? Nessa bacia hidrográfica aqui. Então, utilizando o método da média aritmética, nós vamos ver qual é a média de chuva nessa região. Então, como é que eu faço? A precipitação média, ela é igual à somatória de todas as mensurações, 50, mais 66, mais 44, mais 40, dividido... tá, eu tirei, esse aqui eu não considerei. Considerei só os que estão dentro da bacia hidrográfica, né? Então, as 4 dividido por 4. 50 milímetros de média. Então, essa é o método da média aritmética, que é o que a gente faz lá, somando até a nota nossa, né? Bom, e o método de Tinsen? Um dos métodos mais utilizados para calcular a chuva média das bacias é esse método, né? Ou o método do vizinho mais próximo. É baseado na hipótese que a chuva que atinge um ponto qualquer dentro da bacia é exatamente igual ao da chuva que atinge o pluviômetro mais próximo, tá? Então,
ele se baseia no pluviômetro vizinho, que está mais próximo. Assim, pelo critério de menor distância, é definida a área de influência de cada posto. E a precipitação média da bacia é calculada por uma média ponderada de precipitação nas áreas de influência. Na aplicação manual do método dos polígonos de Tinsen, o primeiro passo é traçar as linhas. Vamos fazer isso aqui agora. Que unem os postos pluviométricos mais próximos entre si. A seguir, é determinado o ponto médio em cada uma dessas linhas e, a partir desse ponto, é traçada uma linha perpendicular ou uma mediatriz. Nós vamos fazer agora. Vamos fazer já. Então, aqui, ó. Qual é a precipitação médica da bacia dessa figura aqui? Tá? Então, nós temos aqui 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 pluviômetros distribuídos aqui. E nós vamos fazer a média a partir do método de Tinsen. Então, primeira coisa. Utilizando o método dos polígonos, ou método de Tinsen, o primeiro passo é traçar as linhas que unem os postos pluviométricos mais próximos. Então, eu pego aqui, ó, esse de 82, eu traço uma linha aqui até o de 120, até lá, e assim eu vou ligando todos eles, tá vendo? Ligo todos eles. Pronto. Liguei todos eles. Não ficou muito bonito ali, mas acho que deu para entender, né? Então, aqui, ó, primeiro passo. Traçar as linhas que unem os postos pluviométricos mais próximos entre si. Esse é o primeiro passo. E para isso, a gente tem que ter o mapinha ali, né? O croquisinho do mapa. A seguir, como foi falado no slide lá atrás, é determinado o ponto médio em cada uma dessas linhas e traçado uma linha perpendicular. Então, eu peguei, deixa eu ver um aqui que dá para ver melhor. Aqui, ó. Então, eu pego esse daqui, por exemplo, ó, eu já tinha traçado essa linha, né? Então, eu peguei o ponto médio agora e traço uma linha perpendicular. É isso que ele está falando ali, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, mais um. Já tinha traçado essa, agora eu traço perpendicular a essa linha. E assim eu vou fazendo em todas elas, né? Então, a interceptação das linhas médias entre si, com os limites da bacia, estranho isso aqui, né? Definirá a área de influência de cada um dos postos, que são as mediatrizes, né? Traçamos as perpendiculares, que são as mediatrizes, que unem os postos pluviométricos. Então, agora já ficou um emaranhado ali de coisa, né? Depois, o que eu faço? Eu defino a região de influência de cada posto pluviométrico e medir a sua área, né? Então, o que está dentro da bacia, eu agora começo a traçar. Então, veja, aqui, né? E eu pego a região central dessas mediatrizes aqui, ó. Pronto. Essa é a minha área, né? Então, eu agora, a partir disso, aqui eu tenho uma área total de 100 metros, 100 quilômetros quadrados, tá? Não está aqui no desenho, é só uma ilustração, né? Essa área total. A área de influência do posto de 120 milímetros, que é esse daqui, né? É uma área de 15 quilômetros quadrados, e assim eu vou considerando essas áreas de abrangência. Então, a área de influência desse posto, ela está aqui dentro, né? Desse posto. Do de 70, 40 quilômetros quadrados. Cadê o 40? 70, né? O 70 é esse daqui, né? E seria a nossa maior área aqui, né?
eu tenho ali as áreas de abrangência de todos os meus postos, né? E agora eu consigo pegar a partir, calcular a precipitação média a partir dessas áreas. Então, eu tenho lá 120, 15 quilômetros, 70, 40 quilômetros, 50, eu tenho 30. Então, eu começo agora a considerar todos eles, né? O de 120, eu tenho 15, né? O de 70, eu tenho 40, tá? Lembrando que eu tenho 100 quilômetros quadrados, né? Então, eu coloco, o de 15 tem 15%, né? Por isso que eu coloco aqui 0,15, 0,40, 0,30 e assim por diante. Então, no final, fazendo todo o cálculo matemático, eu encontrei 73 milímetros de precipitação média nessa bacia, nessa área, né? Se eu fosse utilizar a média aritmética, né, veja como é que ficaria aqui. Ó. Eu calcularia, pegaria, né, todos os valores que eu tenho, 50, 70 e tudo mais, e faria a média aritmética como ali atrás, e eu teria um valor de 79,5. Ou seja, uma imprecisão bem maior do que se eu fizesse com o método das isoietas, né? Beleza, pessoal? Tranquilo. Só um pouquinho lá que eu estou tentando, não estou achando aqui. Aqui.